O eixo para a reflexão da nossa liturgia de hoje, irmãos, é uma virtude simples, natural, que deve brotar na nossa vida a partir das nossas experiências. É a virtude da hospitalidade. Embora não seja assim que tradicionalmente esse evangelho seja interpretado, esse é o fundamento que Jesus escolheu para desenvolver essa reflexão. E ele, nessa liturgia, particularmente, se desdobra de uma maneira muito bonita. Tradicionalmente, é falado a respeito da vida de oração, por um lado, representada pela atitude de Maria, que está disposta a ouvir o Senhor, e, de um outro lado, a atitude apostólica de trabalho, que está presente, na verdade, na vida de todos nós, e, sobretudo, daqueles que não se ocupam com a oração das horas, como acontece com os religiosos, com os padres. E por que eu faço questão de redescobrir o eixo dessa liturgia? Porque eu acredito que assim nós vamos entender melhor até mesmo essa reflexão tradicional. Em torno daquilo que significa a hospitalidade na tradição de Israel, nós vamos perceber uma riqueza que Deus vai revelando ao seu povo e, portanto, a todos nós. O que é a hospitalidade? É a habilidade, é a virtude de receber bem na casa. Agora, isso desenvolvido num povo que lá em Abraão começa numa experiência cultural em que eles estavam sempre a caminho, tinham as suas tendas, eram nômades, e depois, no desenrolar da história, vão experimentar outros momentos decisivos, até mesmo quando se tornam escravos, estão vivendo em outra terra, são estrangeiros. Esse povo vai descobrir como a hospitalidade está a serviço da vida na própria pele. Imagine quando você está pastoreando o seu rebanho e precisa procurar pastagem num lugar muito distante, e nem sempre vai encontrar a água de uma maneira tão rápida. De repente encontra alguém que está ali habitando também, talvez um irmão que tem a sua tenda instalada por perto. Ali você encontra um refúgio para encontrar não só a água, mas talvez o pouso por uma noite, etc. Então assim eles vão trazer para dentro da sua cultura, vão ver crescer essa virtude em um significado que está diretamente ligado à promoção da vida. Por que é que eu acolho, que devo acolher bem este irmão que chega à porta da minha tenda? Porque eu necessito ser acolhido também em tantos momentos. Agora isso, quando a gente olha para isso, a gente pensa num nível natural, uma pessoa que sofreu e que aprende a ter sensibilidade, a ter compaixão com o sofrimento do seu irmão. Poderíamos recordar lá o ponto fundamental da reflexão da semana passada, né? O próximo é aquele que se aproxima por compaixão e que se coloca a serviço, realizando a misericórdia que vai devolver a vida a um irmão que está caído e quase morto no caminho. Nesse caso, a mesma coisa. Estamos falando da mesma necessidade de termos proximidade uns com os outros. Agora, isso é elevado pela fé, como tudo na nossa vida. Essa virtude teologal, ela age em todas as nossas forças naturais, em todas as nossas virtudes, levando essas virtudes a um desenvolvimento maior, mais perfeito. Quando esses 3 homens chegam perto da tenda de Abraão, o que é que Abraão enxerga? O que seria natural enxergar a partir dessa virtude da hospitalidade que é experimentada também na carne e leva a desenvolver sensibilidade pelo outro? O natural seria ver um irmão, um próximo, alguém que pode estar precisando, como eu já precisei tantas vezes, não é? O que a fé faz? Por que ela leva isso
a uma perfeição que nós não alcançamos sozinhos. A fé faz com que Abraão não veja só alguém como ele. Abraão vê a Deus. Abraão percebe a presença de Deus naqueles 3 homens. Esse é o grande desafio que nós temos que superar diante da nossa fraqueza, das nossas limitações, alcançar uma maturidade na fé para enxergar a Deus no irmão. Estou a serviço da igreja, do corpo de Cristo. Esse mistério escondido que é revelado para todos nós hoje pela presença do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, para reconhecermos Jesus nos irmãos. Não se trata só de acolher alguém que é como eu, um irmão, mas naquele irmão acolher a Cristo, perceber a presença de Cristo vivo, esperando ser amado, esperando ser acolhido, ser cuidado. Isso derruba todas as barreiras que o pecado gera naturalmente e que impedem muitas vezes que nós vivamos a hospitalidade, que nós estejamos a serviço dos irmãos. Porque quando a gente olha para o outro e não enxerga Cristo, a gente começa a se defender. Não vou acolher essa pessoa. Por quê? Porque podia trabalhar, tem força para trabalhar. Não vou acolher essa pessoa. Por quê? Porque falou mal de mim há 10 anos atrás. Nem a pessoa lembra mais, mas eu não esqueço. E aí a gente vai se justificando, e de muitas outras maneiras, para dizer que essa pessoa não entrará na minha tenda. Porque ali eu rompo até mesmo com o vínculo natural que nos une, que é a nossa fragilidade, que é a necessidade de ser amado, de ser cuidado, de encontrar aquilo que é necessário para saciar a sede, para matar a fome, para um repouso de uma noite. E Abraão não vai fazer de qualquer maneira, né, esse cuidado desses homens. Ele, de fato, demonstra que viu a presença de Deus, porque ele se esforça em fazer tudo o que é possível para que eles se sintam bem acolhidos, honrados. E qual é a recompensa que Abraão encontra com isso? Onde está Sara? Está na tenda. Pois bem, eu te digo que em ainda 1 ano, quando eu retornar, Sara já terá o seu filho nos braços. Isso vincula o cumprimento da promessa de Deus à docilidade do espírito daquele que se deixa iluminar pela fé e, por ser purificado dos seus pecados, consegue enxergar a Deus nos irmãos. A promessa se realiza. A promessa de vida, a promessa de alegria, a promessa de paz. E aí nós entramos no Evangelho, olhando para esse mesmo contexto. Estamos falando da mesma realidade. Só que lá, Abraão fez as 2 partes. Nós sabemos que Sara se ocupou junto dele em preparar a alimentação e etc. Mas Abraão soube correr atrás do que era necessário para cuidar desses homens, para alimentá-los, para socorrer as necessidades ali mais naturais, né? Trazer um pouco de conforto, lavar os pés, etc. Tudo que era previsto pelo costume. Só que também soube se sentar para estar com eles. No Evangelho nós vemos isso dividido. Maria se senta aos pés do Senhor para ouvi-lo. Marta corre para lá e para cá, preocupada com os trabalhos. E vai reclamar quando vê que a sua irmã está parada ali, junto do Senhor. Pois bem, a resposta de Jesus é decisiva para nós. Marta, Marta, tu te preocupas, andas agitada com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte.
Isso não quer dizer que Jesus estava rejeitando o cuidado de Marta. Porém, ele estava iluminando a sua vida para que ela entendesse para que servia tudo aquilo que ela estava fazendo. Todo o trabalho para limpar a casa, para fazer um almoço, para buscar a água, para lavar os pés e etc., serve para promover o momento do encontro com o outro, para que exista comunhão, a partilha de vida. E eu digo para vocês, Jesus não estava explicando nenhum mistério escondido para Maria. Não estava dando aula de teologia. Jesus estava conversando com a sua amiga, como acontece quando chega uma visita em casa. Nós contamos as nossas histórias e queremos ouvir as histórias que aquela pessoa traz. E com isso a gente partilha as alegrias, os sofrimentos, partilha a vida. A gente convive no amor. Essa é a melhor parte. Então, saber enxergar Jesus nas pessoas que chegam à nossa casa, que precisam do nosso cuidado. Saber estar de fato com as pessoas. Ouvir, enxergar o outro. Dispor do tempo para conviver. Olha como essa palavra é importante para o nosso tempo. Nós temos que viver essa hospitalidade dentro da nossa própria casa com aqueles que já moram conosco. Porque nós vivemos correndo atrás de tantas coisas que não são o necessário. E às vezes nos esquecemos da melhor parte. Porque durante toda a correria do dia não temos tempo para nos sentarmos juntos à mesa. Quando nos sentamos, desviamos o olhar, ocupados com preocupações ou com bobagens, e não olhamos mais no olho daquele que está do lado. E vamos nos tornando estranhos, vamos nos distanciando. Não existe mais essa proximidade que permite o amor. O marido já não conhece a esposa já não conhece o marido. Os pais não sabem o que se passa na vida dos filhos, o que eles pensam. A não ser quando acontece uma terceira guerra mundial, em que, por um acaso, as opiniões aparecem e a guerra estoura dentro de casa. É uma sociedade que está se endurecendo, que não está perdendo apenas a virtude da fé, mas até mesmo virtudes humanas importantes. Já não sabemos viver esta proximidade, este cuidado. E nós poderíamos dizer ainda que existe uma promessa para essa atitude de docilidade ao Espírito que leva a acolher e a cuidar do irmão, a estar com ele, a conviver, a viver essa partilha e tudo mais. Jesus fala em outro momento que nós devemos, por exemplo, praticar a esmola, porque os pobres que nós ajudamos vão nos acolher nas suas casas, nas suas tendas, no reino dos céus. E isso pode ser entendido de uma maneira ampliada. As pessoas que nós cuidamos, que nós acolhemos no nosso convívio, nesse mistério de comunhão e de amor, as pessoas nas quais nós reconhecemos a presença de Cristo e servimos, nos acolherão nas suas moradas no reino dos céus. É uma promessa para a eternidade. Em outro momento, o Senhor também diz que nós devemos fazer amigos com o dinheiro da iniquidade, da mesma forma, para que sejamos acolhidos. Quando fala daquele administrador que é chamado de desonesto, vocês se lembram dessa outra parábola que Jesus apresenta? Ele não é desonesto por ter roubado, como a gente pensa às vezes,
A desonestidade que Jesus denuncia está na ordem do amor. Ele estava respeitando a lei. Ele cobrava o ágio que era previsto no Levítico. Só que ele cobrava o máximo que ele podia. E isso é considerado um desrespeito ao irmão, uma falta de amor. Colocar um peso muito pesado nas costas do outro. É falta de amor, é falta de fraternidade. Enriquecer em vista do sofrimento, da dificuldade que fica na vida do outro. Isso é desonesto diante de Deus. Diante do Levítico não era desonesto. Não era desonestidade. Mas então por que esse dinheiro é iníquo? Por que Jesus Cristo fala assim? Porque a iniquidade está na realidade ontológica do dinheiro. Todo dinheiro é iníquo. Todo dinheiro é iníquo. Sabe por quê? Porque rompe com aquilo que Deus pensou naturalmente para a vida da humanidade. Atrapalha a vivência da fraternidade. Você não precisa mais repartir, você tem condições de juntar. O feijão que era plantado, se não fosse repartido, com o tempo se estragava. Então, logo se dividia. O animal que era morto, vocês se lembram disso, das famílias, pelo menos dos avós, das histórias, né? Quando matava o porco, dava um pedacinho para cada vizinho do lado. Muitas vezes não se tinha geladeira, tinha que fazer isso. Mas todo mundo sempre tinha um pedacinho de carne para comer. Agora, quando tem o dinheiro, não. Eu vendo o que está sobrando e guardo o dinheiro. Por isso o dinheiro é iníquo. Ele atrapalha essa ordem natural da fraternidade, onde um irmão ajuda o outro. Por isso, Jesus nos ensina a transformar o sentido desse dinheiro. Devolver para os nossos ganhos a função original, que é trazer a vida para os irmãos. Porque tudo que nós recebemos do Pai, não nos pertence de verdade. É uma ilusão pensar que alguma coisa é nossa. Como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Você pensa que tem alguma coisa, a morte te mostra que não. Ali ninguém leva nada, a não ser o tesouro ajuntado no reino dos céus. E que tesouro é esse? O amor, colhido na convivência fraterna, quando nós aprendemos a repartir com os irmãos aquilo que recebemos pela graça de Deus. Quando vivemos a intimidade, a partilha de vida, que passa não só pelos bens, mas por esta compaixão, por este movimento que nos aproxima sempre, que nos leva a ajudar o irmão a carregar os seus pesos e a nos alegrar também com aquilo que alegra o irmão. Espero que cada um possa levar essa reflexão hoje e rezar diante disso. Onde na nossa vida nós temos perdido essa capacidade de enxergar Jesus nos irmãos? Quais são as oportunidades que nós temos perdido de estar com Cristo no irmão, com o irmão? Servir a Cristo no irmão, ouvir a Cristo no irmão, falar com Cristo enquanto falamos com o irmão. E é claro que esse irmão pode ser as pessoas que vivem com você na sua casa, ou os parentes que estão distantes, porque já faz tempo que você não conversa, ou você talvez rompeu relações, né? Uma punição familiar muito comum é o silêncio, não é? Tem irmãos que ficam anos sem falar um com o outro, por causa de coisas bestas, né? Que não foram perdoadas. Às vezes as pessoas nem lembram por que não conversam mais. Como é necessário a gente revisitar a palavra de Deus sempre para redescobrir o sentido da nossa vida, aquilo que tem valor para nós de verdade.
Então, que hoje o Senhor nos ajude a desenvolver bem esta virtude da hospitalidade e junto dela as outras que estão agregadas. Sensibilidade diante do irmão, olhar puro para perceber a presença de Cristo em cada um.